Você já se perguntou o que acontece nos bastidores do poder? O que algumas pessoas são capazes de fazer para alcançar o topo? Antes de começar, curte, compartilha e comenta. Isso ajuda demais o canal. A história de hoje é sobre um jovem que tinha tudo: dinheiro, influência, um futuro brilhante. Mas ele queria mais. Ele queria ir além, e foi essa ambição que o levou a uma sociedade secreta tão poderosa quanto sombria. A sociedade Cubo Negro. Ele achou que estava entrando para a elite, mas mal sabia que estava assinando um contrato com a própria escuridão, um pacto do qual ninguém jamais escapa. Ele se chamava Arthur, embora hoje esse nome não signifique mais nada. Arthur nasceu em berço de ouro, herdeiro de uma fortuna considerável, e desde cedo frequentava os círculos mais exclusivos do país. Ele era inteligente, carismático e tinha uma rede de contatos que qualquer um invejaria. Mas para ele, isso não era suficiente. Havia um vazio, uma vontade de pertencer a algo maior, algo que o diferenciasse dos meros mortais. Foi então que, em uma festa luxuosa, em uma cobertura de Manhattan, um homem mais velho, com olhos que pareciam guardar segredos milenares, o abordou. Ele se apresentou como um membro de um círculo seleto, um grupo para pessoas destinadas a ir além. O convite era discreto: um cartão preto com um único símbolo gravado, um cubo negro. A curiosidade de Arthur foi mais forte que qualquer receio. Ele aceitou o convite. A primeira reunião aconteceu em um prédio antigo e sem identificação, no coração da cidade. Lá dentro, a opulência era inacreditável. O ar era carregado de poder, de uma energia que ele nunca havia sentido antes. As pessoas ali presentes eram nomes que ele só via nos jornais e na televisão. Magnatas, políticos, artistas de renome mundial. Todos o receberam como se já o conhecessem, como se sua presença ali fosse inevitável. A sociedade Cubo Negro, explicaram, não era apenas um clube. Era uma irmandade que moldava o mundo a partir das sombras. Eles eram os verdadeiros arquitetos do destino. Seduzido por essa aura de prestígio e mistério, Arthur mergulhou de cabeça. Ele passou por rituais de iniciação, juramentos de lealdade e provou seu valor em tarefas que testavam sua inteligência e sua falta de escrúpulos. Sua ascensão foi meteórica. Em poucos meses, ele já não era mais um simples novato. Ele tinha acesso a informações privilegiadas, influenciava decisões de mercado e via portas se abrindo com uma facilidade assustadora. O poder era inebriante, viciante. Ele se sentia invencível, um deus entre os homens. A sociedade lhe dava tudo: respeito, admiração e a sensação de que o mundo estava em suas mãos. Um dia, após quase um ano na sociedade, ele foi convocado para uma reunião com os líderes, um conselho de figuras enigmáticas, cujos rostos estavam sempre ocultos nas sombras. Eles o parabenizaram por seu progresso e disseram que ele estava pronto para o próximo nível, para o ritual da ascensão. Segundo eles, era um rito antigo, reservado apenas aos membros mais promissores. O ritual, garantiram, concederia a ele tudo o que seu coração mais desejava: fama sem precedentes, sucesso absoluto, uma fortuna que faria seu patrimônio atual parecer troco, e um reconhecimento que o tornaria uma lenda. O preço: lealdade eterna. Sem hesitar um segundo, Arthur aceitou. Ele queria tudo aquilo. Ele sentia que merecia. O ritual foi realizado em uma propriedade remota, sob a luz da lua cheia. Foi uma cerimônia estranha, cheia de símbolos que ele não compreendia e palavras sussurradas em uma língua morta. Ele sentiu uma energia percorrer seu corpo, uma sensação de que algo fundamental dentro dele havia mudado para sempre. Ao final, os líderes declararam: agora, o mundo é seu. Vá e tome o que lhe pertence. E foi exatamente o que aconteceu. Da noite para o dia, a vida de Arthur se transformou em um conto de fadas moderno. Seus negócios que já iam bem, explodiram. Investimentos que pareciam arriscados se tornaram minas de ouro. Propostas de parcerias surgiam de todos os lados. Oportunidades apareciam como mágica. Ele se tornou uma celebridade no mundo dos negócios. Um visionário, um Midas moderno. Seu nome estava em todas as revistas. Sua opinião era lei. Ele era admirado, temido e quase intocável. Mas enquanto sua vida pública atingia o ápice, sua vida pessoal começou a se desintegrar. Foi um processo lento, quase imperceptível no início. Sua família,
que antes o idolatrava, começou a se afastar. Diziam que ele havia mudado, que estava frio, distante, obcecado pelo poder. Discussões se tornaram frequentes. Até que o silêncio tomou conta. Seus amigos de infância desapareceram, um a um, alegando que não o reconheciam mais. Ele não se importou muito. Afinal, ele tinha novos amigos, os poderosos da sociedade. O que eram velhas amizades, perto do poder que ele agora detinha. Então, coisas estranhas começaram a acontecer. Acidentes bizarros, envolvendo pessoas que, de alguma forma, o haviam contrariado. Um rival nos negócios sofreu um acidente de carro inexplicável. Um jornalista que preparava uma matéria crítica sobre ele desapareceu sem deixar rastros. Arthur tentava se convencer de que eram coincidências, mas no fundo, ele sabia. A sociedade estava limpando seu caminho. Junto com isso, veio uma paranoia constante. Ele sentia que estava sendo observado o tempo todo, não pelos seus seguranças, mas por algo mais. Sombras se moviam no canto dos olhos. Sussurros pareciam vir do vento. Cada vitória, cada nova conquista, parecia cobrar um preço invisível. Um pedaço de sua alma. Ele se tornou um homem solitário em seu império de vidro. As festas eram vazias. Os sorrisos eram falsos. A única companhia real era o medo. Medo de perder tudo, medo do que viria a seguir. E o que veio a seguir foi a ruína completa. No auge de sua fama, quando ele acreditava ser inabalável, tudo desmoronou. Foi como um castelo de cartas derrubado por um sopro. Um escândalo financeiro, forjado com uma precisão cirúrgica, veio à tona. As provas eram irrefutáveis, plantadas por aqueles que o haviam erguido. De um dia para o outro, os mesmos jornais que o chamavam de gênio o taxavam de criminoso. Sua fortuna evaporou. Suas empresas faliram. Seus amigos da sociedade viraram as costas. Em questão de semanas, Arthur perdeu tudo: o dinheiro, a reputação, o poder. A mulher que ele amava, a única pessoa que ainda parecia se importar, o deixou, dizendo que não aguentava mais viver com medo. Foi nesse momento, no fundo do poço, que ele percebeu a terrível verdade. A sociedade não lhe deu nada, apenas emprestou. E agora, era hora de pagar a conta. Desesperado, ele procurou os líderes. Queria sair, queria sua vida de volta. A resposta deles foi um sorriso frio e uma frase que ecoaria em sua mente para sempre: ninguém realmente sai da sociedade Cubo Negro. Arthur, você nos pertence. Ele entendeu que não havia negociação. A única opção era fugir. Arthur abandonou tudo o que restava. Usou suas últimas economias para criar uma nova identidade, um novo passaporte, uma nova vida. Ele fugiu do país, deixando para trás o nome Arthur e tudo o que ele representava. Ele se tornou um fantasma, um homem sem passado. Ele viajou pelo mundo, sempre se escondendo, sempre olhando por cima do ombro. Viveu em pequenas cidades na Ásia, vilarejos remotos na América do Sul, sempre mudando, sempre com medo. Ele trocou de nome tantas vezes que às vezes esquecia qual era o atual, mas não importava para onde ele fosse. A sensação de ser observado nunca o abandonava. Ele via o símbolo do Cubo Negro nos lugares mais inesperados. Em um grafite no muro de uma viela, em Bangkok. Em um adesivo no vidro de um café, em Buenos Aires. No padrão de uma calçada em Lisboa. Eram lembretes. Eram avisos. A sociedade estava lá, sempre um passo atrás. Ou talvez um passo à frente. Eles o observavam pacientemente. Talvez estivessem se divertindo com sua fuga desesperada. Talvez estivessem apenas esperando o momento em que ele ficasse sem ter para onde correr. Esperando o momento em que, finalmente, ele teria que pagar a sua dívida. E ele sabia, no fundo de sua alma aterrorizada, que esse dia chegaria, porque da sociedade Cubo Negro, ninguém jamais escapa. A história dele é um alerta, um lembrete sombrio de que alguns atalhos para o sucesso levam a um beco sem saída. Às vezes, o preço do poder é a própria liberdade. E uma vez que você a vende, talvez nunca mais consiga comprá-la de volta. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima.